Amém, meu irmão? É tão interessante esse texto aqui, olha, que quando Jesus falou assim, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco, que vocês vão estar sofrendo? Jesus falou assim, ó, trazei o menino para mim. Nós não podemos nos esquivar. Tem pessoas que falam assim, vamos lá na igreja para o pastor orar por você. Meu irmão, você é discípulo ou não? Você é discípulo café com leite, meia tigela? Isso daí é do meu tempo, é do seu tempo também? Meu irmão, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Jesus disse, esses sinais seguirão os crentes, não vai seguir o pastor, não é seguir o apóstolo, o evangelista, o mestre, o profeta, vai seguir os crentes em meu nome. Expulsarão demônios. Pastor, mas eu já aprendi que tem demônio, tem isso e aquilo, tem que ser o pastor que ora, o bispo que ora. Onde está escrito isso na Bíblia? O crente, ele tem a autoridade de Jesus. A maior autoridade que existe chama-se Jesus, não chama nem pastor, nem apóstolo, nem bispo. Então você precisa, se você crê, agora se você, não, eu tenho medo, não sei o quê, não vai acontecer nada. Agora se você é um crente, começa a falar assim, se você ouvir, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, sabe o que essa pessoa está falando? Ela está falando assim, em outras palavras, Deus quer que você escute assim, ora por mim, me cura no nome de Jesus. Comece a ser ousado para você ver se Jesus não vai com você. Olha aqui, no finalzinho do livro de Marcos, eu gosto disso daqui, ó. Capítulo 16, verso 17. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Acompanhar, ou seja, anda junto. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Eu gosto do verso 20, que é o último versículo. E tendo eles partido, eles não ficaram parados, eles foram. Pregaram em toda parte. Foi só dentro da igreja, não. Foi no escritório, foi na faculdade, foi na família, foi na vizinhança. Em toda parte. Cooperando com eles o Senhor. Operava junto, porque os sinais acompanham. Cooperando. Deus operava junto com a operação deles. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Você quer ver sinal de Deus? Você quer ver milagre de Deus? Então começa a operar, começa a falar, começa a pregar, começa a orar, começa a impor as mãos sobre os enfermos. Por que aconteceu com eles e não vai acontecer com você? Só não acontece na vida daquele que não crê, porque esses sinais seguirão aqueles que creem. Esses sinais não seguirão os pastores, os apóstolos, aquele que é conhecido mundialmente. Esses sinais seguirão os crentes. Você é crente ou você é evangélico? Porque eu conheço evangélico que não é crente. Eu conheço gente da religião evangélica que tem mais doutrina de igreja do que o evangelho. Mas não vou falar isso agora não. Vamos voltar aqui para a palavra. Jesus falou, traz ele aqui. Não fuja da raia. Enfrenta, porque Jesus é com aquele que enfrenta. E trouxeram-lhe o menino, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, ele falou assim, se tu podes, alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus, se podes, se eu posso. Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. E é isso que eu quero falar com você. Tudo é possível ao crente, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, não é aquele que é bonzinho. Tudo é possível, não é aquele que é correto. Tudo é possível, não é aquele que é perfeito aos olhos da sociedade, aos olhos humanos. Tudo é possível àquele que crê, meu irmão. Se você quiser receber alguma coisa de Deus, tão somente creia. Pastor, mas então eu posso crer e viver uma vida desregrada, matando, roubando, prostituindo? Eu não conheço nenhum crente que vive fora da palavra. Eu conheço pessoas religiosas que vivem fora da palavra e vivem se queixando de Deus,
falando que Deus não ouve a oração deles, falando que Deus não faz na vida deles, falando que Deus não interfere nem manifesta na vida deles. Mas eu conheço pessoas, crentes, que creem em Jesus, e porque elas creem no Senhor, elas são obedientes e praticantes da palavra de Deus. A obediência é um fruto da fé, não é o contrário. Eu conheço pessoas corretas, você conhece? Eu conheço pessoas que pagam seus impostos em dia. Eu conheço pessoas que são honestas no seu trabalho. Eu conheço, pessoas fiéis no seu casamento. Eu conheço pais e mães maravilhosos, naturalmente falando. Mas nada disso os faz pessoas que vão receber alguma coisa de Deus. Porque nós só recebemos as coisas de Deus por fé. Não é por boas obras. Não é porque somos corretos. Não é porque fazemos as coisas da forma certa. Hebreus capítulo 11, verso 6 está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus, de maneira que aquele que se aproxima de Deus creia duas coisas: que Ele existe. Então, se você se aproximar de Deus, você precisa crer que Deus existe, crer. E você precisa crer que Ele se torna um galardoador, um recompensador daqueles que o buscam. Você tem buscado o Senhor? Porque se você o buscar com fé, você vai receber. Porque Jesus disse: se eu posso, se podes, tudo é possível àquele que crê. Não use outros mecanismos, outras moedas para receber algo de Deus. Tem pessoas que têm dado dinheiro achando que isso vai, não, porque eu estou fazendo isso, Deus vai fazer na minha vida. Meu irmão, só tem valor se tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você foi salvo? Você que é um discípulo de Jesus. Como é que Jesus entrou na sua vida? Porque pela graça sois salvos mediante as boas obras? Não. Mediante a sua justiça? Não. Mediante a sua correção? Não. Mediante a sua honestidade? Não. Mediante a fé. Você foi salvo por graça, sem merecimento, por causa da fé. Você creu. Por que nós queremos agora receber as outras coisas? Por mérito. Nós não somos merecedores de nada. Não existe mérito nenhum em andar de forma correta, segundo a legislação do homem. Isso é o normal, isso é o mínimo que você e eu podemos fazer. Porque se uma pessoa que não conhece Deus anda dessa forma, por que eu conheço, eu vou andar de forma diferente? Amém? Estou mexendo na ferida? Porque é isso, teve uma pessoa que um dia chegou para minha mãe e falou assim: eu não sei por que Deus não me cura. Eu sou dizimista fiel, não perco um culto aos domingos e eu canto no coral. Mas peraí, eu estou ficando louco então. Ué. Então porque ela dá dinheiro, Deus tem que fazer na vida dela porque ela dá dinheiro. Porque ela canta no coral, Deus tem que fazer porque ela é cantora de coral. Porque ela vai, eu não sei se ela vai na missa ou no culto, porque para mim passa a ser a mesma coisa. Ela vai fazer o quê? Ela não escuta nada de Deus. Ela escuta uma religião. E ela não sabe por que Deus não cura. Sabe por que Deus não cura uma pessoa assim? Porque ela não tem fé. Ela tem outras moedas para receber cura. Ela tem outras moedas de troca para receber algo de Deus. Só que para Deus, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você quer usar o quê para receber alguma coisa de Deus? A sua justiça? Porque agora eu pago imposto em dia? Porque agora eu ando correto? Porque agora eu não mato mais, eu não roubo mais? O quê? Meu irmão, no mundo está cheio de gente correta. Mas infelizmente, a correção deles, a justiça e a honestidade deles não são suficientes para levá-los para o céu. Da mesma forma que nada do que você ou eu façamos é suficiente para recebermos aquilo que Deus determinou que nos seria dado por fé. Esse texto diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, dizendo: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Olha que sinceridade desse homem. Jesus falou: você só vai receber isso se for por fé. Ele falou assim: eu creio, mas a minha fé é desse tamanho. Ele não falou assim: Jesus falou assim: ó, tudo é possível que crê. Ele exclamou com lágrimas: Jesus, tem dó de mim. Creio, eu não creio não, mas eu sou bom. Jesus, creio, eu não creio não, mas eu ajudei a construir uma igreja. Jesus, creio, eu não creio não, mas eu visito o asilo no final do ano. Jesus, creio no Senhor, eu não creio não, mas eu visto de Papai Noel no final do ano para dar presente para as crianças. Jesus, creio, eu não creio não, mas o que, meu irmão? Você vai na igreja? Isso não muda a vida de ninguém.
Um dia eu escutei algo que achei muito interessante, que da mesma forma, ir na igreja simplesmente não te transforma num crente, se você deitado numa garagem da tua casa, do teu prédio, com as mãos e as pernas, com os braços e as pernas abertas, você não vai transformar num carro. Você pode passar um ano inteiro deitado na garagem da tua casa, que não vai criar roda, não vai criar direção, não vai criar motor em você. Da mesma forma, vir numa igreja, frequentar uma igreja e não permitir que essa palavra entre na sua vida e transforme a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, Deus não tem condição de fazer nada na sua vida. Ajuda na minha falta de fé. Eu creio, Jesus, mas minha fé é um golinho de nada. Para Jesus, meu irmão, basta crer. Jesus não quer obra tua, Jesus não quer obediência tua, Jesus não quer nem santidade tua. Jesus quer que você creia nele, porque se você crê nele, vai ter obra. Se você crê nele, vai ter prática da palavra. Se você crê nele, vai ter obediência da palavra. Se você crê nele, vai ter santidade na sua vida. Ao que lhe respondeu, ajuda-me. Ao que lhe respondeu, se pode, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino disse, exclamando com lágrimas, eu creio, ajuda-me na falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Não pediu, não teve oração, não teve nada. Eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Essa autoridade Deus deu para você e para mim. Ah, pastor, eu tenho medo. Eu já escutei tanta gente falando negócio de retaliação. Nossa, mas eu comecei a fazer a obra de Deus, o diabo levantou. Meu irmão, o diabo nunca esteve sentado, não. Na minha Bíblia e na tua está escrito que o diabo ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para tragar as nossas vidas, procurando um espaço, procurando uma incredulidade, procurando um medo, procurando uma ansiedade, procurando um espaço para transtornar as nossas vidas. Quer uma palavra a respeito disso? Jesus falando aqui, Lucas 10, 19, eis aí, eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Onde que tem espaço para retaliação? Onde que tem espaço para o medo? Seja ousado no Senhor, tenha ousadia para usar o nome do Senhor. Eu te ordeno em nome de Jesus ser curado, eu te ordeno em nome de Jesus ser livre. Amém? E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E ele nunca mais teve problema. E eu quero orar por você agora. Com essa mesma autoridade de Jesus, com a mesma eficiência e a suficiência do nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Se existe alguma enfermidade na sua vida, se existe alguma dor na sua vida, se você precisa ser livre de alguma coisa, seja depressão, seja ansiedade, seja alguma coisa demoníaca, apenas pare o que você está fazendo agora. Pai, eu te louvo porque o Senhor me deu da mesma autoridade de Jesus. E o Senhor me deu a autoridade para usar o nome de Jesus. E o Senhor disse que tudo quanto eu pedisse e que tudo quanto eu ordenasse no nome de Jesus, as coisas aconteceriam. Portanto, agora, eu te falo, em nome de Jesus, seja curado agora. Eu repreendo essa dor, eu repreendo essa enfermidade agora. No nome de Jesus, eu declaro a cura do Senhor sobre a tua vida. Seja livre, espírito demoníaco, opressão, ansiedade, depressão. Em nome de Jesus, espírito de medo e de covardia, em nome de Jesus eu te repreendo agora. Seja livre agora, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, que eu te abençoo. Amém. Amém, meu irmão? Vamos conhecer Deus? Vem estar conosco. Cultos às quartas e sextas às 8 horas da noite e domingos às 7 horas da noite aqui na Avenida João Pinheiro, número 905. Eu te espero aqui, no nome de Jesus. Amém.